Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado pela sua companhia. Na aula passada, a gente introduziu o tema unidades de conservação. Peço licença de vocês para voltar rapidamente ao conceito do que seriam essas unidades de conservação, de modo que, primeira coisa que eu destaco para vocês é um espaço territorial que deve ser devidamente delimitado. Então lembra que o direito ambiental brasileiro ele aplica em todo o território nacional, mas eu tenho normas ainda mais específicas, via de regra mais protetivas, àqueles locais que têm características especiais. Beleza. Esses espaços territoriais, como o gênero, estão previstos na Constituição de 1988, lá no artigo 225, lá no parágrafo 1º, lá no inciso 4. Dentre esses espaços territoriais especialmente protegidos, nós temos uma série de espécies, das quais uma delas são as unidades de conservação, ou uma delas é a unidade de conservação. Ok. Acontece que, além de um território específico, eu tenho que dizer onde é que começa, onde é que termina, eu tenho que ter características de relevância natural que mereçam ser especialmente protegidas. Não é qualquer área, é uma área com uma beleza cênica, é uma área que tenha uma biodiversidade, ou mesmo não tão biodiversa assim, mas tem uma espécie que merece ser protegida, ou por serviços ambientais, é um local produtor de água, por exemplo. Então, tendo características naturais relevantes, esse espaço, ela está apta a, por um ato de oficialismo, a lei falou, tá lá. Dê uma olhadinha no artigo 2º, lá no inciso 1, que vai dizer que legalmente instituído, a gente já discutiu isso, o ministro do STJ, Herman Benjamin, discute que pacífico nas nossas cortes, também no STF, que não necessariamente criado por lei, porque a Constituição de 88 exige a lei para a extinção, para a modificação, mas não para a criação. Então, a gente ia ter um monte de unidades de conservação criadas até o ano 2000, de 1937 até 2000, então 63 anos de unidades de conservação no Brasil, muitas delas estariam colocadas em risco se eu exigisse lei para a sua criação. Então, é um ato de oficialismo, um espaço territorial com relevância natural, que, a partir de um ato oficial do poder público, que ato é esse, William? Pode ser a lei, poderia ser a própria Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, tudo bem, medida provisória desde que convertida, é claro, em lei, decreto, instrução normativa, por resolução, e aí Herman Benjamin defende que até mesmo por termo de ajustamento de conduta, que é um ato do Ministério Público, ou sentenças, ato do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, poderiam ensejar a criação, podem ser atos oficiais de criação de unidade de conservação. E claro, com o objetivo de proteger isso que é relevante, manter para presentes e futuras gerações. Então, basicamente, unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido com objetivos conservacionistas para manter atributos naturais relevantes que foi instituído por um ato de poder público com um regime especial de gestão. Ok? Falei para vocês em casa lerem todos os incisos do artigo 2º, o artigo 2º que faz a chamada interpretação legítima ou legislativa, é o próprio legislador que diz, eu quero que você interprete isso dessa forma, inclusive para superar uma polêmica que diz, mas o nome unidades de conservação está equivocado, porque tem unidades que têm objetivos conservacionistas e unidades com objetivos preservacionistas. Ok, eu concordo, de fato existem, mas eu devo lembrar a vocês que a própria lei diz, para fins dessa lei se entende como conservação a preservação e a conservação estrito sensu, ponto. Nosso legislador acaba com qualquer tipo de divergência doutrinária que pudesse aparecer. Além do mais, eu expliquei para vocês que o nome unidade de conservação está consagrado desde 1870, 80, quando começam a surgir ali as primeiras unidades de conservação. Ok?
E aí, pessoal, na aula propriamente dita de hoje, nós vamos falar, entre outras coisas, do chamado SNUC, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Quem é que compõe esse Sistema Nacional, professor? Todas as unidades de conservação, sejam elas federais, do Distrito Federal, dos estados ou dos municípios, que tenham sido criados de acordo com as espécies previstas nessa lei. Que lei é essa, professor? Lei 9.985 do ano 2000. Ok? Então, todas as unidades... Ah, professor, e se não tiver compatível com as espécies aí previstas? Espetacular a sua pergunta, muito bem, muito obrigado por ter participado. Seguinte, vamos lá, aqui na nossa região nós temos a chamada... Na verdade, o chamado Geoparque, que é gerido ali pela Universidade Regional do Cariri. O Geoparque, que é composto aí de vários geossítios, um ali em Missão Velha, alguns no Crato, mais de um no Crato, em Santana do Cariri, em Juazeiro do Norte tem também, Barbalha tem, Nova Olinda, ok. Então a gente tem vários geossítios. Cada um desses geossítios são espaços específicos, delimitados, com a proteção especial sobre eles. Ok, mas vocês vão ler toda essa lei 9985 e vão ver que não tem uma modalidade chamada Geoparque. Ah, professor, então quer dizer que não existe Geoparque? Não, existe. Inclusive é uma iniciativa aí com parcerias da ONU. Ok, pode se aplicar até algum direito internacional. Legal. Agora, via de regra, se eu não instituir... Aqui no Juazeiro do Norte tem o Parque Ecológico das Timbaúbas. E o Parque Ecológico nem é um parque municipal para se adequar aos parques nacionais previstos na lei, nem é uma estação ecológica. Não existe essa espécie. Ah, William, então nem o Geoparque Araripe, nem o Parque Ecológico das Timbaúbas são unidades de conservação? São, só não fazem parte do SNUC. Tudo bem? Além do mais, eu devo lembrar vocês que, excepcionalmente, segundo o parágrafo único do artigo 6º, essas unidades de conservação que não estão previstas na lei, seus tipos não estão previstos nessa lei 9985, elas podem ser, por decisão do CONAMA, faltam lápis, por decisão do CONAMA, ingressarem no SNUC. Então, o CONAMA pode ir lá, olha, por questão de importância, de relevância, essa unidade de conservação aqui, que foi criada fora dos padrões da Lei 9985, também merece fazer parte do SNUC. Ok. Ah, professor, e qual é a diferença do SNUC? Pessoal, assim como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, é composto ali de vários níveis, não só hierárquicos, mas com funções distintas, inclusive com a manutenção de informações, divisão de recursos, está dentro do SNUC e auxilia aí a obter recursos, auxilia a obter informações, a prestar informações, a fazer coligações entre as outras unidades de conservação. Então, tem sim uma série de vantagens. Os objetivos e as diretrizes, pessoal, mais do que diretrizes do SNUC eu considero que sejam diretrizes da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas das unidades como um todo. E aí eu peço que vocês leiam. Como eu falei para vocês na aula passada, a educação ambiental, ela está aqui como um dos objetivos. Olha, a gente tem que criar unidades de conservação para facilitar ter espaços para se fazer educação ambiental. Da mesma maneira como eu tenho que fazer educação ambiental para convencer as pessoas a criar e dar efetividade à proteção especial dessas unidades de conservação. Então, gera um ciclo virtuoso aí. Então, mais educação, mais unidades de conservação. Mais unidades de conservação, mais educação. E isso, basicamente, é o objetivo da minha dissertação, é o objeto da minha dissertação de mestrado. Além disso, meus amigos, a grande virtude, o grande objetivo das unidades de conservação é sim proteger a biodiversidade, mas também proteger as belezas cênicas, proteger a história, as relações do ser humano com o espaço, proteger recursos para os seres humanos. Então, eu peço que vocês leiam esse artigo 4º e 5º na casa de vocês. Além disso, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é composto, entre outros, pelo CONAMA,
que também será um órgão consultivo e deliberativo. Olha, mas o CONAMA não já é do CISNAMA? Sim, mas é o mesmo CONAMA. Não se criou um segundo conselho para ter ali mais gastos. Não. O mesmo CONAMA em suas reuniões pode inserir assuntos ali das unidades de conservação, lembrando que terá também funções consultivas. Olha, eu preciso fazer esse novo equipamento aqui, o que é que você acha? Olha, eu acho que pode fazer, eu acho que não pode fazer, mas a decisão não é do CONAMA. Mas terá situações em que o CONAMA também terá condão de decisão deliberativa, ou seja, a decisão dele em algumas situações previstas nas leis e normas infralegais terá condão de palavra final. Então, será uma decisão. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central que tentará coordenar todas essas unidades de conservação, tentará captar recursos, passar esses recursos, além do mais. E aí, pessoal, também nós temos o IBAMA e o ICMBio como órgãos executivos. Eu devo lembrar a vocês que até o ano de 2007 só existia o IBAMA. Em 2007, por medida provisória, então o presidente da República passou o machado no IBAMA e tirou o ICMBio. Ele não foi bom, não? Bom foi. Como é que eu acredito que não seja, na verdade, a maneira mais correta? Mas tem necessidade e urgência, porque tudo de meio ambiente é necessário e urgente. Pessoal, vamos lá, já existia uma entidade, uma autarquia. Mas, enfim, foi feito, foi convertido em lei, o STF já julgou, declarou inconstitucional, mas manteve a lei. Enfim, detalhes do nosso país. Vamos para frente. E aí, professor, por que essa briguinha aí é tão importante? Pessoal, não é uma briguinha não. Na verdade aconteceu um cisma, enfim. O ICMBio hoje é exatamente a autarquia federal para a gestão das unidades de conservação. Então, o IBAMA hoje, em tese, não tem nenhum poder quanto a unidades de conservação. Em tese. Por que grifar o em tese, professor? Porque o IBAMA, meus amigos, ele manteve a competência de fiscalização, o ICMBio tem também. Agora, olha, só o IBAMA tem o condão de fazer licenciamento em nível federal. ICMBio não licencia. Quer dizer que, vamos supor, eu quero fazer uma estrada passando, sei lá, ligando Pernambuco até o Ceará, certo? Vamos fazer uma estrada nova, legal, infraestrutura, nada contra. Agora, essa estrada vai passar dentro de uma unidade de conservação. Vamos lá, Floresta Nacional do Araripe, ou APA Chapada do Araripe. Ok, quem vai licenciar a estrada é o IBAMA. Ele pode ser assim, a gente está falando aqui de 2 estados, vamos simplificar, né? Vamos lá, está passando do Pernambuco para o Ceará, ok. Vai passar por dentro da APA, vamos colocar aqui APA, Chapada do Araripe, beleza, passou, cortou. E aí, William, quem vai licenciar aqui é o IBAMA. Mas vamos tirar a APA aqui, porque a APA vai complicar a vida de vocês. Colocar aqui FLONA, beleza, passar na FLONA. E aí, professor? Qual a complicação? Se quem vai gerir aqui é o ICMBio, ele não poder licenciar traz algumas consequências. De fato, manter um único órgão vai trazer muitas vantagens, concordo. Mas não ouvir o ICMBio também traria em risco a gestão dessa unidade de conservação. Os motivos pelos quais se protege. Lembra que uma das coisas que eu falei para vocês do risco da fragmentariedade dos ecossistemas? Então, se eu tinha um ecossistema maior aqui e agora eu vou diminuir para ter 2, não é a mesma coisa. Tem mais riscos aqui, inclusive os chamados efeitos de borda. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, professor, o que é que acontece? O ICMBio não pode licenciar, nem essa partezinha que está dentro dela. Agora, o ICMBio tem que dar anuência, é o mínimo que se espera. Vamos imaginar, vai passar uma estrada por dentro de sua casa. Será que você não precisa ser ouvido? Pode dizer, olha, eu vou passar uma estrada por dentro de sua casa. Professor, mas no meu caso seria desapropriação. E se não quiserem desapropriar, se o terreno for grande demais?
vai ter que pagar, vai ter que desapropriar, mas sei lá, se o gestor deu a doida nele, ele não quer pagar por nada. Estão entendendo? Então o ICMBio, no mínimo, tem que ser ouvido. Concordar ou não. Tá bom? Eu lembro a vocês também que todos os órgãos ou entidades estaduais ligados à proteção do meio ambiente, e se for o caso especificamente a unidades de conservação, bem como os municipais, também serão considerados órgãos executores e também estarão atrelados ao SNUC. Meus amigos, 15 minutos e um pouquinho mais, vou encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Não sai daí, no máximo bebe uma água, dá uma alongada aí e volta para a gente não perder o raciocínio.